O banqueiro Daniel Vorcaro e mais 3 pessoas foram presas hoje em nova fase da Operação Compliance Zero da Polícia Federal. As prisões foram pedidas pelo ministro relator André Mendonça, agora responsável no STF pelo caso Master. Você vai ver aqui, nesse vídeo do Boletim Estação Notícia, que o que a gente estava sabendo sobre esse escândalo do Master é só a ponta do iceberg. Eu sou Ricardo Maluf e esse é o Boletim Estação Notícia. Se você gosta desse tipo de conteúdo, curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Vamos entender aqui essa história. CNN Brasil. Porcaro é preso em nova fase da operação da PF sobre Master. Nova prisão do banqueiro ocorreu em São Paulo. Ele já havia sido preso e solto em novembro do ano passado, fazendo uso de tornozeleira eletrônica. Eu não sei por que soltaram esse cara, né? Vamos lá. Segundo apurou a CNN, a nova prisão foi motivada após suspeita de Vorcaro tentar atrapalhar as investigações relacionadas ao Master. O empresário teria feito uma ofensiva contra envolvidos e testemunhas ligadas ao caso. Nessa nova fase da operação, de acordo com a PF, a nova fase da operação deflagrada nessa quarta tem como objetivo investigar a possível prática dos crimes de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos praticados por organização criminosa. As investigações contaram com o apoio do Banco Central. Vamos em frente aqui. Aqui a íntegra, né, da decisão do ministro, né? O ministro do STF, André Mendonça, determinou a prisão do empresário Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master, no âmbito da investigação da Operação Compliance Zero. A decisão atende a pedido da Polícia Federal que indica a existência de uma organização criminosa responsável por crimes contra o sistema financeiro, corrupção, lavagem de dinheiro e obstrução da justiça. Segundo a investigação, o grupo coordenado por Vorcaro teria estruturado um modelo de captação agressiva de recursos por meio de emissão de CDBs com rentabilidade acima da média. Bom, é aqueles títulos fake, né, que ele vendia. A PF também afirma que integrantes da organização mantinham interlocução com funcionários do Banco Central e utilizavam empresas e contratos simulados para viabilizar pagamentos e ocultar recursos ocultar a origem dos recursos. A decisão cita ainda indícios de existência de uma estrutura paralela destinada ao monitoramento e à intimidação de pessoas adversárias do grupo, incluindo críticos, ex-funcionários e jornalistas. O jornalista do Globo, o Lauro Jardim, foi ameaçado, estava aí nas mensagens que a Polícia Federal teve acesso no celular do Vorcaro, ele ameaçando de dar um corretivo no Lauro Jardim. De acordo com os autos, esse núcleo teria sido utilizado para obter informações sigilosas, acompanhar investigações e tentar interferir na atuação de autoridades responsáveis pelo caso. O Vorcaro tinha uma estrutura tão bem feita, tão sofisticada, que eles tinham sistemas que monitoravam PF, Ministério Público, tudo, eles ficavam sabendo tudo antes. Na decisão, Mendonça afirmou que há indícios de continuidade das atividades criminosas, risco de destruição de provas e possibilidade de intimidação de pessoas ligadas à investigação, fatores que justificariam
a adoção da prisão preventiva para assegurar ordem pública e a condução do processo. Vamos em frente. G1 Política. Prisão de Daniel Vorcaro é a primeira ação autorizada por Mendonça após assumir relatoria do Banco Master. Em sua primeira ação, ele já manda prender a cabeça da cobra, né? O chefe dessa organização. Olha, eu ainda tenho minhas dúvidas que o Vorcaro seja o chefe. Eu acho que ele é só um testa de ferro, mas logo, logo a gente vai ficar sabendo, porque com certeza ele vai dar com a língua dos dentes aí. Um post da Marina Helena trazendo um dos responsáveis por blindar, né, o Vorcaro esse tempo todo. Eu estou falando aqui do PGR Paulo Gonet. No pedido de Mendonça sobre a prisão de Vorcaro, a PGR de Gonet disse que não havia indicação de perigo iminente imediato que justificasse análise urgente. Claro, ele só invadiu os sistemas da PF, do MP, da Interpol e mandou quebrar dente de jornalista, no caso aí o Lauro Jardim. Nenhum perigo. Esse Paulo Gonet é um dos responsáveis, né? Você sabe, ex-sócio do Gilmar Mendes, indicado à PGR por Gilmar Mendes, é o homem do Gilmar Mendes no Ministério Público. Fez de tudo para abafar o caso, inclusive dessa vez que o ministro André Mendonça pediu para que ele analisasse um pedido de prisão. E ele ficou enrolando e falou que não tinha nenhum motivo, né? E em sua decisão, o André Mendonça deu um tapa com luva de pelica na orelha do PGR Paulo Gonet. Vamos em frente aqui. Aí eu vou te mostrar na CNN Brasil o Mendonça criticando a atitude do Gonet. Dá uma olhadinha. É total isso. Teve uma treta entre a Procuradoria-Geral da República e o Supremo Tribunal Federal, entre o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e o ministro André Mendonça, que está muito clara nesse trecho que a gente vai destacar agora na tela para vocês que acompanham a gente. Num primeiro momento, o ministro deixou muito claro que esse foi um pedido feito pela Polícia Federal. Diante desses elementos, a Polícia Federal requereu a decretação da prisão preventiva dos investigados e imposição de medidas cautelares. Beleza. No dia 27 de fevereiro, o André Mendonça deu 72 horas para que a Procuradoria-Geral da República se manifestasse. O prazo venceu às 8h27 da noite do dia 2 de março. A PGR até então não tinha respondido, ou seja... Venceu anteontem, então. Venceu anteontem, porque essa decisão dele é de ontem. Então, a Polícia Federal falou, ministro, precisa ter investigação contra essas pessoas. O ministro falou, beleza, o que a PGR vai dizer? PGR, você tem 72 horas para se manifestar. A PGR não se manifestou dentro do prazo. Não respondeu. Não. Um dia depois do prazo... Você vê, né? O Paulo Gonet, que vai ficar com o nome guardado aí nos livros de história como outro engavetador geral do Brasil, sentou em cima e deu de ombro, né, para a decisão do ministro André Mendonça. Já ter estourado, a PGR apareceu. E a PGR falou, olha, o prazo é exíguo, não tem como cumprir essas determinações nesse prazo. Não se entrevê no pedido, mas nem no encaminhamento dos autos à PGR, a indicação do perigo iminente. Ou seja, a PGR diz, tudo que a Polícia Federal está dizendo, primeiro que a gente não consegue analisar num prazo tão pequeno quanto esse. Segundo, as providências devem aguardar uma manifestação da PGR no mais breve tempo possível. Assinalo que antes dessa análise, a PGR não pode ser favorável aos pedidos cautelares, não podendo aboná-los. Ou seja, a PGR disse que não tinha urgência para a deflagração dessa operação. E a Polícia Federal, olha, tem prova pra caramba de que deve acontecer alguma coisa se a gente não agir. O ministro passou a bola para a PGR falou que não. Pois bem, na página 3, são esses parágrafos que a gente mencionou, e aí no item 8, também na página 3, Elisa, tem a resposta logo de cara do ministro. Ele fala, ó, sobre a petição da PGR, já antecipo de agora que eu indefiro o pedido da dilação. O que é dilação? A PGR queria mais tempo para deflagrar essa operação, que ela não fosse deflagrada hoje. E aí o ministro disse, ó, logo de cara eu já vou dizer que a PGR, não faz sentido esse pedido da PGR, remetendo a exposição dos motivos para tanto no item decisório destinado à análise. É um palavrão tudo que ele está dizendo.
Ele falou, antecipo desde logo, porque aí lá na página 30, Elisa, faça esse convite pra gente lá na página 30, no item 91.1. Vou chegar até lá. Opa, que agora temos aqui, ó, Theo Cury voltou à tela. E ainda o PGR levou uma comida de rabo, né? Com muita elegância total isso, teve uma treta entre a do Procuradoria ministro Geral da André Mendonça. Mas o salsicha do Scooby-Doo, o Paulo Gonet, merece. Né? Agora eu quero te mostrar a Mônica Bergamo falando das possíveis coisas que podem acontecer a partir dessa prisão de Daniel Vorcaro. Dá uma olhadinha. As informações das razões dessa prisão do Daniel Vorcaro, porque ele já tinha sido preso, já tinha sido solto, estava lá na casa dele cumprindo a prisão domiciliar, ia depor na CAI, enfim, estava recebendo ontem mesmo, eu dei uma informação de que ele estava recebendo o conteúdo do celular dele de volta, né, lacrado para evitar vazamentos. E o fato também agora, né, para a gente já dar uma pitada final aqui, é que crescem as especulações sobre a possibilidade dele fazer uma delação premiada, porque muitas pessoas, inclusive na área jurídica, apostam que ele não vai suportar uma prisão longa. Por que prisão longa? Porque o ministro André Mendonça tem uma tradição de, quando prende, não solta. Difícil soltar. Então não reconsidera a própria decisão. Então a aposta é de que agora ele pode sim fazer uma delação premiada que define o quadro político do Brasil, né? Pode alterar muita coisa aí. É um personagem muito... As informações das razões. Olha, você imagina um banqueiro com todo o dinheiro do mundo disponível. Mansões, carrões, no caso do Vorcaro, muitas mulheres. De repente você é colocado num cubículo, num presídio, que ele já está no presídio. O que ele vai pensar? A cada dia que passa, a prisão fica mais difícil, mais complicada para uma pessoa que vive no luxo. E eu também concordo com a Mônica Bergamo. Brasília deve estar em pânico, porque a delação de Daniel Vorcaro pode fazer o sistema ruir. E eu não tenho dúvida que o próximo passo de sua defesa será uma proposta de delação. Vamos em frente. Para você ver, né? A grande imprensa aí, agora o Gerson Camarote da Globo News, falando da prisão de Daniel Vorcaro e da apreensão em Brasília. Presa esta prisão, nova prisão de Daniel Vorcaro nessa manhã? Heraldo, por quê? Porque essa investigação já tinha tomado um novo rumo com a relatoria do ministro André Mendonça. A gente já tinha visto uma nova reunião recente entre o ministro André Mendonça e a equipe que está cuidando dessa investigação do caso Master. Agora existe um ambiente de apreensão aqui em Brasília. E por quê? Algumas sinalizações já começamos a perceber em relação à operação de hoje. Por quê? A suspeita de corrupção, ameaça, lavagem de dinheiro, além de invasão de dispositivos de informática. Você imagina, se coloque no lugar de uma pessoa que está metida nesse rolo até o pescoço. Esses caras nem estão dormindo mais, né? Então isso amplia o leque do que estava sendo investigado até esse exato momento, que era centrado naquela operação Master BRB. Agora a gente já está vendo outros possíveis crimes cometidos por Daniel Vorcaro e outros integrantes também. Agora a gente está vendo, inclusive, a determinação da prisão do cunhado do Vorcaro, o Zé Tel. Amplia a apreensão política aqui em Brasília, principalmente na área, eu diria, Congresso Nacional e até mesmo outros poderes. Por quê? Porque o Vorcaro é considerado um homem que tem capacidade, tinha muitas ligações políticas aqui em Brasília, nos poderes aqui em Brasília, e tem um poder de estrago grande, por isso essa apreensão. Elter. Obrigado, Camarote. Obrigado, Heraldo. Tem muito dinheiro também, né? Da outra vez que prenderam, ele estava no aeroporto embarcando para Dubai. E se tivesse embarcado, não teria voltado mais, com certeza. Vamos lá, CNN Brasil. Olha só o que esse cara estava fazendo. Vorcaro ocultou 2,2 bilhões de vítimas do Master em conta do pai. Segundo Mendonça, a organização criminosa continuou a ocultar recursos bilionários em nome de terceiros, mesmo após a primeira fase da operação
compliance zero. Ele não parou de operar, né? Ele continuava escondendo dinheiro, né? E só na conta do pai dele foram 2,2 bilhões. E a operação chegou a bloquear 22 bilhões de reais. Muito dinheiro, né? Aí eu sempre te mostro, né, as mídias de esquerda. Eu quero te mostrar agora um vídeo que foi publicado na revista Fórum. E a esquerdalha, principalmente a mídia de esquerda, para desviar a atenção desse caso todo e dessas pessoas que possivelmente devem aparecer aí nos próximos dias, já começaram a falar de Nicolas, que voou no jatinho do Vorcaro, mas é tudo blá, 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 porque se eles quisessem mesmo investigar, eles teriam, todos os esquerdistas, deputados, senadores, teriam assinado a CPI do Master, coisa que eles não fizeram, porque eles sabem que o PT está envolvido nisso até o pescoço. Dá uma olhadinha no que o jornalista de esquerda fala. Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master, e Fabiano Zettel, da Igreja Lagoinha, o seu primo, acabam de ser presos na Operação Compliance Zero da Polícia Federal. A ordem de prisão foi emitida por André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, juiz. Surpreendente a decisão, inclusive, porque até agora o Mendonça estava só passando pano e fazendo meio que uma pizza, né? Assando uma pizza no caso do Banco Master. Mas a decisão foi tomada e a suspeita, e o que tem se dito é que foi por obstrução de justiça e por graves ameaças. O Vorcaro teria um grupo no WhatsApp para intimidar, com ordens para intimidar jornalista, inclusive com supostas agressões, organizando supostas agressões, do tipo, olha, faz de conta que ele foi assaltado e dá um cacete. Isso para jornalistas e também para aqueles que estivessem incomodando ou colocando numa situação complicada perante a justiça. Além dele, mais 2 pessoas, e do Zettel, mais 2 pessoas também estão na mira da PF, ainda não se sabe os nomes. Isso pode ser o começo da delação do Vorcaro. É isso o que Brasília tem medo. Se Vorcaro abrir o bico, se Vorcaro falar. Para vocês terem uma ideia, ontem o Nicolas, que era o todo corajoso, que estava lá pedindo o CPI do Master, acusando o Lulinha, pedindo prisão do Lulinha, foi pego com a boca na botija, o Chupetinha, fazendo o quê? Viajando num jatinho do Vorcaro para fazer campanha do Bolsonaro. Então, a partir de agora, com o Vorcaro preso, cresce a possibilidade de delação. E aí Brasília vai tremer. Era isso que tínhamos para agora. Você vê o medo, né, dessa esquerda, que isso chegue em Brasília. Ele coloca aí o Nicolas, tal, mas essa história do Nicolas com certeza vai ser explicada, e se não for também, tiver que quebrar o sigilo dele, eu também sou favorável que quebre de todo mundo que tiver alguma suspeita, inclusive do Lulinha, né, o esquerdista. Vamos em frente aqui. A postagem no X da Revista Oeste. Caso Master. Vorcaro subornou servidor do BC com viagem à Disney, diz PF. Você vê, a gente já ouvia falar das festinhas para adultos do Vorcaro, né? Aquelas surubinhas marotas. Agora a gente sabe que ele tanto fazia entretenimento adulto como infantil. Piada. Vamos em frente. Aí, uma notícia que pegou todo mundo de surpresa no meio da tarde. O Dino, lógico, passando pano para a história do Lulinha. No começo, o Igor Gadelha noticiou que o Dino tinha suspendido a quebra do sigilo do Lulinha, mas depois fez essa correção. Dino suspende quebra de sigilo de empresária e defesa de Lulinha de Brecha. Na verdade, o Dino derrubou a quebra do sigilo daquela amiga do Lulinha, a Roberta Luchinger. Dizem que é sócia dele em alguns negócios e tal, né? E ela também foi denunciada junto com o Lulinha pela CPMI do INSS, né? Ela conseguiu, seus advogados entraram com recurso para suspender a quebra do sigilo,
Mas aí o pulo do gato do Dino é o seguinte, é criar uma decisão que a defesa do Lulinha também possa utilizar. E não deu outra. Foi isso mesmo que a defesa do Lulinha fez. Diário 360. Fábio Luiz Lula da Silva, Lulinha, acionou no Supremo Tribunal Federal o próprio ministro Flávio Dino após decisão que suspendeu a quebra de sigilos bancário e fiscal da empresária Roberta Luchinger, amiga próxima do empresário. A medida havia sido aprovada pela CPMI do INSS, que investiga fraudes bilionárias no Instituto e determinou a quebra do sigilo de diversas pessoas ligadas ao caso. O Dino criou um precedente, né? E a defesa do Lulinha pode sim se valer disso para tentar livrar a barra do filho do presidente. Só que isso não vai adiantar muita coisa, eu vou te explicar por quê. Aqui, o Dino é aquele ministro imparcial, né? Olha lá, fazendo L. Super imparcial, né? Como os ministros deveriam ser. Fazendo L, né? Mas só que essa história do Dino não vai adiantar em nada. E por um motivo. A CPMI é uma investigação, mas é uma investigação política. A investigação polícia mesmo está na mão do ministro André Mendonça, do STF, que é relator, tanto do caso do INSS como do Banco Master. Então, mesmo que o Dino peça aí que derrube, é só para a CPMI. O sigilo dela já foi quebrado pelo André Mendonça e está nas mãos da Polícia Federal. Agora eu quero te mostrar a Glaze chorando. A operação de hoje da Polícia Federal expõe definitivamente, corrupção do Banco Central de Jair Bolsonaro e Roberto Campos Neto, no escândalo Master. O ex-diretor de fiscalização do BC, indicado por Bolsonaro, Paulo Sérgio Souza, e o chefe da supervisão bancária, nomeado por Campos Neto, Bellini Santana, recebiam dinheiro de Daniel Vorcaro para impedir a fiscalização do Master, de acordo com a investigação. Por que será que Campos Neto não agiu contra as fraudes de Vorcaro enquanto era presidente do BC? A nova operação da Polícia Federal revela que, enquanto emprestava avião para o deputado Nicolas fazer campanha para Bolsonaro, Vorcaro e seu cunhado Fabiano Zettel, que também foi preso hoje, comandavam uma quadrilha criminosa chamada A Turma, que é o grupo de WhatsApp onde eles combinavam de quebrar a cara aí dos jornalistas. Essa turma, dos amigos de Nicolas, espionava autoridades, invadia bancos de dados de Ministério Público e da Polícia Federal, organizava ataques a desafetos de Vorcaro e até contra jornalistas. É a turma da extrema-direita de Bolsonaro e Nicolas ainda quer jogar esse escândalo no colo dos outros. A gente já sabe, viu, Glaze, que isso daí começou lá com vocês, lá na Bahia, e não adianta jogar isso daí para a direita. Claro que, eu já falei aqui, muitas figuras da direita vão aparecer nesse escândalo, não tenham dúvidas disso. Só que a cabeça da história é o PT. E isso aí eles não conseguem mais esconder, por isso o desespero, né? Citando o Nicolas e outras coisas aí que... Outra narrativa. Vamos em frente. Eu quero mostrar agora um vídeo da Malu Gaspar falando que Vorcaro não tinha limites. Ele é uma pessoa perigosa. Vamos ver Malu Gaspar aí.
conhecimento dessa operação, que ele disparava ordens por meio desse agente aí chamado sicário, o Luiz Felipe Mourão, e piora, eu acho que isso agrava a situação. Mostra que ele tomava essas medidas mesmo já. Esse Mourão, que não é parente do ex-vice-presidente, ele era o sicário, ele era o faz-tudo, um chefe de segurança do Daniel Vorcaro. E ele que era usado aí quando precisava dar um susto em algumas pessoas. Com tornozeleira. Vamos lembrar que essa operação de ataque digital ao Banco Central em favor do TCU, ela foi uma operação que ocorreu já com o Vorcaro preso, o Banco Master em liquidação e toda a investigação correndo. Então, ele estava preso com tornozeleira eletrônica, não estava preso, ele estava com tornozeleira eletrônica em casa e já ainda atuando contra a justiça. Acho que todas as outras informações que a gente está vendo demonstram que ele não tinha limites. Né? Nós estamos falando de um homem de negócios acostumado a pagar para ter qualquer coisa que ele quisesse, inclusive a aniquilação física de adversários. O que ele propõe ali é moer uma ex-funcionária e quebrar os dentes de um jornalista, sequestrar e quebrar os dentes de um jornalista. Então, é uma pessoa que acha que pode tudo, que tem uma visão mafiosa das coisas. Esse tipo de atitude, Bárbara, é coisa de máfia. E eu acho que não há dúvida, se alguém tem alguma... Ele tinha a certeza da impunidade porque ele comprou as pessoas certas. Se você lembrar aí, quem era a advogada dele? Mulher do Alexandre de Moraes ganhando 129 milhões no contrato. Ele tinha Lewandowski trabalhando no Banco Master. Ele tinha Guido Mantega trabalhando no Banco Master. Ele teve 10 reuniões com o presidente Lula. Um círculo de amigos poderosos e de pessoas que ele comprou. Vamos em frente. Disso nós vamos, acho que é bom esclarecer que a partir desse momento que ele entra nessa prisão, muito dificilmente ele vai sair. Eu diria que as chances dele sair dessa cadeia agora com habeas corpus ou qualquer outra tentativa judicial de fazê-lo é nula, né? Tanto dele quanto dessas pessoas que trabalharam para ele. E é muito preocupante que a gente veja, segundo a decisão, que ele tinha um canal de informação privilegiada, de orientação e consultoria privada por parte de chefes de supervisão do Banco Central. O prejuízo que essa ligação corrupta, a gente tem que falar o nome disso, é corrupção, causou aos contribuintes, aos correntistas, ao sistema bancário e à credibilidade do Banco Central é enorme. Então, nós estamos vendo aí uma atitude e um movimento e uma organização mafiosa, né? Acho que se alguém tinha dúvida de que a coisa se chama crime organizado, corrupção, eu acho que agora não tem que haver mais. Você vê ela falando em máfia, né? Eu concordo com ela que Daniel Vorcaro é um mafioso. Mas todas as pessoas envolvidas com Daniel Vorcaro, inclusive alguns ministros, também são mafiosos. E aí fica a pergunta. Em um tribunal com mafiosos, você confia na decisão deles? Vamos seguir em frente aqui. Olha essa postagem que interessante. Informações sigilosas da PF hackeadas por Vorcaro foram usadas pela defesa do banqueiro. PF afirma ainda que o dono do Master esquentou informação de inquérito sigiloso com site de notícias a quem chegou a pagar R$2 milhões. E ele esquentava essas informações e repassava para órgãos de imprensa de confiança dele, ou melhor, ele havia pago. No caso, a desconfiança é para um canal com a sigla DCM. Um site de esquerda que tem essa sigla, DCM, soltou uma nota hoje negando o seu vínculo com Vorcaro. Mas agora é hora de negar tudo mesmo, né? Vamos em frente. Você lembra que eu estava falando lá a Gleisi Hoffmann metendo culpa no ex-presidente do Banco Central e tal? Informação da Raquel Landim no SBT News. PF e Banco Central descartam envolvimento de Campos Neto no caso Master. Mais uma narrativa mentirosa da esquerda, que está em pânico agora, ruindo. Outra vez SBT News. Vorcaro e Zetel são transferidos para presídio em Guarulhos.
O Zetel é o cunhado do Vorcaro, né? Aquele que é pastor na Lagoinha. E o ministro André Mendonça, despachando diretamente da Alemanha, onde participa de um evento jurídico, não para de trabalhar e mandou meter os dois, após a audiência de custódia, os dois diretos para um presídio em Guarulhos. Esse é o sicário que também foi preso, né? Um dos braços direitos aí do braço direito do Daniel Vorcaro. Assim que ele chegou à PF em Minas, ele tentou se matar. Sicário de Vorcaro tentou se matar na sede da PF em Minas. Ele foi reanimado por cerca de 30 minutos e conseguiram reanimá-lo e ele continua preso. O que será que esse cara fez que é mais fácil ele tentar se matar do que falar? Tá morrendo de medo, né? E para encerrar aqui, eu só quero recapitular com você, né? Essa foi a terceira fase da Compliance Zero. E os nomes dos presos são o Daniel Vorcaro, né, o banqueiro dono do Master, o Fabiano Campos Zetel, cunhado do Vorcaro, Luiz Felipe Machado Moraes Mourão, o sicário, né, apontado como um dos operadores do esquema, e Maurício Roseano da Silva, também alvo de mandato de prisão. Olha, agora que a coisa vai começar a melhorar. Porque com a relatoria do ministro André Mendonça, a gente pode ter certeza que esse escândalo do Banco Master não será mais empurrado para debaixo do tapete, como estava fazendo o antigo relator Dias Toffoli. Pelo jeito, o André Mendonça deve jogar merda no ventilador e colocar todos os envolvidos atrás das grades. Isso que nós esperamos, e o mais rápido possível. Obrigado por assistir o vídeo até o final.